Boa noite, meu povo! Estamos aqui com mais uma live do nosso projeto Live Cariri. Hoje, né, especialmente hoje, sábado, nossas lives que são nas quintas, né? Costumeiramente nas quintas, tradicionalmente nas quintas. Hoje, de maneira excepcional, estamos fazendo no sábado. É, Também por conta do nosso convidado super especial de hoje, Lucas Xenofonte, estaremos falando hoje sobre home office, desafios e possibilidades para este cenário, né? De trabalho tão promissor. Já vou mandar a solicitação para ele aqui para a gente dividir a tela e sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite a todos que estão entrando agora. Nosso projeto Live Cariri tem sido um sucesso. Semanalmente nós temos tido lives que têm contribuído muito para nosso aprendizado, para nossa conhecimento da nossa região, pessoas que atuam, que desempenham papéis importantes na nossa região, que são referências em suas áreas e muitas vezes não são conhecidas. Né? Às vezes as pessoas estão desempenhando papéis incríveis e que é importante que seja, né, conhecida, né, da região. Por quê? Porque as pessoas podem estar dando dicas importantes, preciosas, para que você que está aí hoje nos assistindo, ou virá assistir depois, na live salva, ou no YouTube, consiga assimilar, consiga aprender. E a ideia realmente é essa, que nós possamos juntos tornar essa região ainda mais conhecida, mais forte, com esses convidados super especiais. Então, boa noite a todos. Eu vou mandar a solicitação para que ele possa dividir a tela comigo. Só um minuto. Já já ele entra aí, dividindo a tela. Eu mandei a solicitação para ele. Então, nós dividimos a tela e estamos juntos aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, cara? Vou atualizar, deixar aqui minha Tá, tela um pouco mais. Quando divide a tela, ela fica. Pronto. Consegue me ouvir tá bem? conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu consigo sim. Perfeito. Ótimo. Dando Estava só aqui uma agora um travadinha pouco. na tua imagem, mas o importante é que dê pra ver direito, ou escutar direitinho. Como é, a minha imagem está. Tá travando, tá o círculozinho de carregando, mas o que importa é que a gente tá conseguindo se ouvir. Para mim está parecendo tudo normal, assim, pelo menos. Mas o pessoal está entrando aí, que se puder dar um feedback, de repente o áudio, imagem, né? Pode dar uma força para a gente conseguir melhorar. Vou aumentar aqui o volume. Então, todo mundo seja bem-vindo. Uma excelente noite a todos. Estamos aqui numa mais uma edição do nosso projeto Live Cariri. Hoje com um convidado super especial, aí, Lucas Xenofonte, da área de tecnologia, né, análise de sistemas. Ele vai falar um pouquinho sobre, né, suas multi-qualificações. Então, nós queremos que todos sejam bem-vindos e que todos possam participar bastante. Nesse momento, Lucas, a sua imagem está travada para mim. Eu vou tentar sair e entrar novamente, que a sua ainda consegue, ou ainda fica travada também. Eu vou tentar sair e entrar novamente, tá? Tem que ajustar. Beleza. Tranquilo, eu te mando uma Ok. solicitação aí. Pessoal, o Lucas teve que sair um pouco da. Só para poder ajustar a nossa imagem, já vou mandar para ele uma nova solicitação para nós dividirmos a tela. Então, só um minuto. Pronto, mandei. Espero ele aceitar. Possamos, então, todos que vão entrando, uma boa noite, vão chegando agora. Lucas, dividiu a tela, mas sua imagem está escura para mim aqui.
Já conseguimos ajustar, viu, pessoal? Só aí conseguir ver a sua conexão de repente, tá bom? Mas todos estão entrando agora, sejam bem-vindos. Agradeço demais a participação de todos vocês. É muito importante para a gente. A nossa. Opa, voltei. Tá conseguindo me ouvir? Pronto, perfeito. Agora está. Veio bem, agora tá show. Pronto, perfeito. Então, a participação de todo mundo é muito importante, gente. E tem sido realmente muito especial nossas lives, porque não é um tempo apenas de conversa, são tempos realmente extremamente produtivos e são importantes para que nós possamos tirar lições, aprender dicas, pessoas que estão fazendo, atuando em várias áreas, que de repente pode passar para você algo que possa de repente mudar a sua vida, você de repente esteja pensando aí em ideias, ou está sem ideias, querendo ter novos insights. Então, acompanhe-nos, né, aí semanalmente nas nossas lives. Se você não conseguir assistir de maneira integral, você pode também aí depois, no meu perfil, vai ficar salvo, depois colocar no YouTube. Então, sejam bem-vindos. Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui comigo nessa live. Quando nós projetamos esse projeto Live Cariri, nós realmente pensamos de prontidão no seu nome. É um nome que não é por acaso, não está aqui hoje por acaso, mas faz parte do projeto, já fazia parte dos planos. E essa nossa live, enfim, chegou, né, o dia. Então, seja bem-vindo. Pode se apresentar, fique à vontade. Muito obrigado, meu irmão. Tinha dado uma travadinha, troquei aqui de rede para tentar ajustar. Consegui ouvir algumas palavras suas aí, mas no mais deu tudo certo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Você sabe que eu me considero como um irmão, né? A gente trabalha juntos todos os dias, mas eu não canso de ver sua cara, não. Prometo. Mas enfim, é um prazer muito grande estar aqui contribuindo com o que você está construindo, né? Para a nossa região isso é muito importante, né? E acredito que para se apresentar, nada melhor do que dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? Currículo a gente deixa para uma outra oportunidade, né? E o que realmente importa é compartilhar experiências e eu acredito que é o que você está buscando trazer para cá, né? Mostrar o que é que a nossa região tem, não necessariamente só o que tem fora, porque tem muita gente que dá valor somente ao que é de fora, né? E não tem nada errado. Eu dou realmente valor ao que é de fora, sim, mas o Wanderson sabe o quanto eu gosto daqui da nossa terra, da Chapada, de passar um tempinho lá. Então, as coisas daqui também são muito importantes, né? E o tema que você abordou não necessariamente é um tema para grandes centros, mas também para a gente aqui, né? Uma região metropolitana que tem muitas pessoas, muitas empresas que, principalmente na pandemia, precisaram se adaptar. Algumas continuaram, outras precisaram voltar. Não, 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 jamais isso não dá certo, então vamos voltar, todo mundo aqui no escritório, e, enfim, né? Cada caso é um caso. Então, é muito importante porque tem alguns aspectos que são basicamente relevantes, né, que auxiliam ou atrapalham no dia a dia de cada trabalhador, né, assim também como de cada gestor de empresas, né. Hoje eu trabalho o home office, deixa eu ver, acredito que tem mais ou menos uns quase 2 anos que eu trabalho 100% home office, né? Então, eu basicamente já vi o que tinha que ver, já passei o que tinha que passar, tudo perrengue, né? Então é bem interessante e é uma vivência bem legal, digamos assim, né? Hoje você também tá 100% home office, né? Digamos assim, e eu acredito que você está gostando. Antes mesmo de eu falar, diga aí o que é que você está achando do home office atualmente. Algo para mim é algo bem novo, né? Porque eu não trabalhava em home office, né? Nos últimos anos, especialmente. Só dando uma alô pro pessoal que tá chegando. Pessoal, boa noite. Meu amor entrou, boa noite. Meu amigo Vicente Caetano,
grande condutor de Lavra da Mangabeira, do Boqueirão. Ele seja bem-vindo aqui à região. Que você possa também conhecer aqui nosso Cariri, né, aqui Grajubá, Grajubá de Barbalha e região Cariri, há outras cidades que não são tão, às vezes, divulgadas em eventos, mas Isso. esse projeto é justamente para isso, para trazer essas regiões, essas cidades mais que fazem parte do Cariri, que estão mais, né, afastadas daqui do Grajubá, mas que fazem parte do nosso contexto. Então, Não seja só territorialmente, né, mas também em cultura, em todo o valor agregado, né, cada um aí. A gente teve a oportunidade de passar a letra, eu nem sabia, mas eles são fortes lá na mandioca, né? Poxa vida, mas enfim, né? Então cada um contribui de uma forma diferente. Cultura, valor, seja lá como for. Mas enfim, como você estava falando, né? com certeza. Também Como quero eu dar vim as falando, boas-vindas. verdade, boas-vindas a todo mundo, mas está falando do home office e para mim está sendo uma experiência nova, né? E realmente muito, muito interessante e realmente tem aprendido bastante, né? Especialmente com você e com todo o trabalho em, em si. O que trouxe a ideia, né, de nós falarmos sobre home office de ser um dos temas da nossa live é que realmente eu acredito que muitas pessoas estão trabalhando em home office nessa pandemia, ou tiveram que aprender a trabalhar em home office, ou aqueles que não se adaptaram talvez ficaram fora, inclusive, de alguns mercados. Mas, para começar a nossa conversa no tema, né, entrando basicamente no tema, a pergunta que eu faço talvez seja a de muitas pessoas. Lucas, o que é trabalho em home office? Rapaz, tem muita gente que talvez para responder essa pergunta teria falado de forma etimológica e tal. Vamos simplificar a coisa. Nada mais é do que você ter a possibilidade de trabalho em um local diferente do escritório, vamos chamar assim. Porque não necessariamente seria casa, né? Mas onde você está no trânsito, seja lá, você vai viajar e ter a possibilidade de ali no seu computador, no seu celular, realizar alguma atividade, né? Então, nada mais é do que algum trabalho que você faça fora do escritório, digamos assim, cujo você já tem o costume de realizar. Simplificando, basicamente é isso, né? Respondi sua pergunta, meu irmão? Responder que sim, com certeza. Pessoas podem também testar aí durante a live. Então, Lucas, essa questão do home office, talvez essa palavra, né, especificamente falando dela, nessa pandemia deu a impressão que nunca se ouviu falar tanto de home office como nessa pandemia. Eu não sei, eu posso estar enganado, você pode falar agora, mas eu tive a impressão que nesses últimos 2 anos, especialmente, esse contexto de home office, né, essa expressão, essa indicação, né, de uma área específica do trabalho, deu muita força e parece que ela realmente, aqueles que não conheciam passaram a conhecer, pelo menos eu ouvi falar. Então, você teve essa impressão ou realmente sempre existiu, é que nós não conhecíamos? Levando em consideração a nível mundial, né, a gente pode ver que sim, teve um boom, né, uma exponenciação, mas claro, já haviam em alguns aspectos, em algumas empresas, principalmente de tecnologia, né? E por que a tecnologia? Porque normalmente, isso como um profissional de tecnologia, eu posso afirmar, a gente conhece ferramentas para isso, para aquilo, e que facilitam, né, a comunicação, que facilitam a diagramação, que facilitam o acompanhamento de métricas, que facilitam também, por exemplo, avaliações. Então, por estar inserido, né, a gente está inserido nesse meio, já existiam empresas, claro, que tinham essa cultura. Né? Cultura essa, digamos assim, realmente é uma cultura porque não é para todo mundo. Né? A gente sabe que, por exemplo, nós aqui na região temos a cultura de chamar eu chamo as pessoas de macho, né? Mas pessoas de uma outra região não têm esse costume, essa cultura, né? Então, nessa situação, a gente vê que quando se trata de cultura, então nós precisamos afirmar de que sim, isso é para algumas pessoas, mas também para outras não é.
para a empresa X é algo que funciona, para a empresa Y não funciona. E está tudo bem, né? A gente via que antigamente tinha esse costume, mas não tão difundido. Hoje teve esse boom, né? Devido, como você falou, à pandemia, que foi mais como uma obrigação. Mas assim como uma cultura, né? Nós podemos até colocar um significado não, um sinônimo, né, para isso, um costume, digamos, né, para que a gente possa ter um costume, já mude a nossa rotina, é muito difícil. Então, se eu chego para alguém que já tem, digamos, 30 anos de carreira, trabalhando em um chão de fábrica, e aí, devido à pandemia, essa pessoa precisou, ou foi demitida, digamos assim, né, e se inseriu em uma outra empresa para trabalhar no escritório, ela precisava trabalhar dentro de casa num computador. Isso é muito complicado para ela. Né, uma mudança de costume. Né, a rotina foi quebrada totalmente diferente. Então, existem pessoas que realmente estão adeptas a esse tipo de alteração, né, e assim também como existem empresas. E foi justamente o que a gente viu. Perfeito. Cara, isso é realmente uma realidade, né, que nós não podemos negar. A Tá tua conseguindo última me ouvir? fala, agora eu consegui, a tua última frase estava silenciada. Sim, sim. Então, como você vinha mencionando, né, que a gente já viu essa mudança drástica, sim, na pandemia. Hoje a gente já vê a questão de reverter a situação. Eu costumo ouvir podcasts e vi pessoas falando que empresas X ou Y, multinacionais, como Microsoft e Google, que, na minha concepção, iria colocar isso como uma cultura da empresa 100%, digamos assim, ou mais próximo de 100% possível. Já vi casos em que essas empresas e outras, a Amazon, estão voltando os profissionais para dentro dos escritórios. Claro, existem diversos motivos, não é que o home office não funciona, mas sim, para cada caso é um caso. Né? Para mim, está servindo durante 2 anos da minha vida. Eu nunca estive tão bem em questão de qualidade de vida, em questão, digamos que também financeiramente, em questão de tempo com a família, né? De disponibilidade para ir ali ou resolver tal coisa. Então, para algumas pessoas funcionam, né? E não há nada de errado. Quando a gente vê que depois da pandemia teve todo esse boom, nós precisamos sim também entender que para algumas pessoas funcionam, para outras não, e para algumas empresas funcionam e para outras não. Perfeito. Essa sua fala, ela realmente, ela vem, né, de encontro às nossas análises, né, assim, a respeito dessa temática na prática. Por exemplo, algumas empresas tiveram que se adaptar a essa realidade, né? E alguns escritórios, né, ou algumas indústrias que tinham um trabalho ali de escritório, passou a colocar algumas pessoas fazendo esse trabalho de casa e tudo mais. Então, teve toda uma cultura nisso, um processo, né, de cultura, Exatamente. porque as pessoas que tinham ali um horário X, né, na empresa, que chegavam, batiam um ponto, né, 8 horas, sei lá, um exemplo, e sair 5 da tarde, tendo que cumprir ali toda uma série de atividades, passaram a ter, nessa nova situação, que realizar suas atividades de casa e ser Com tão toda produtivo certeza. quanto era, ou se era. Então, você acredita que essa dificuldade, por exemplo, que as pessoas, muitas encontraram de estar em casa, no seu ambiente, né, fora da empresa, estar em casa, mas ainda assim conseguir ser produtivo. Isso é possível? É uma grande dificuldade logo no começo. Você teve essa dificuldade? Olha, tive sim, mesmo como profissional de TI, né, já conhecendo de algumas ferramentas que facilitavam isso ou outra coisa, mesmo tendo o apoio da empresa, né, tá aqui o grande professor Cláudio, né, foi meu gestor, dando as boas-vindas aqui para ele.
tanto a empresa quanto o gestor em si me facilitou, me ajudou. Ele entendia que realmente tinha dificuldade e, claro, tiveram momentos difíceis na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, devido à pandemia, né? Tiveram algumas dificuldades com relação a manter, sei lá, o compromisso, enfim, né? Mas assim como todo mundo, eu tive as minhas dificuldades, né? Falar em dificuldades, no início da pandemia, eu também tinha começado basicamente um podcast, se é que podemos chamar assim, a respeito também de home office, e eu cheguei a mencionar em um dos episódios, né, em um dos podcasts, informando o seguinte, olha, até um buraco na parede atrapalha a pessoa, tira a concentração. Uma caneta a mais na mesa, onde você fica simplesmente mexendo, uma chave, né, que você, não sei, tem algumas pessoas que têm a facilidade de perder a, a concentração, né, e isso, como eu falei, vai de pessoa para pessoa, não tem como aplicar uma regra, e a empresa que entende isso, ela realmente é uma empresa fora da caixa, digamos assim. Porque não existe a possibilidade onde uma empresa simplesmente quer aplicar um processo e diz vai ser assim e pronto, e esperar que todo mundo tenha o mesmo resultado, esperar que todo mundo tenha a mesma aceitação, esperar que a dificuldade seja igual para todo mundo, e não é. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua o conhecimento, né, é diferente. Então, nós precisamos entender isso para que no momento em que hajam alterações, porque vão vir, né? A gente vê falar sobre o novo normal, né? Aquele que a gente conhecia antigamente já não vai vir mais, não existe, né? Então, se as pessoas não colocarem essa concepção na cabeça de que é, vão vir dificuldades, como você mencionou, né? E como eu falei que tive, se as pessoas não entenderem que vai acontecer algumas outras mudanças, ela vai sentir ainda mais dificuldade. É preciso manter ter a mente aberta. Eu estava assistindo uma série ontem onde uma das protagonistas falava, olha, o motivo pelo qual eu tenho não sei quantos anos, nem lembro a idade dela, ela falou, é porque eu mantenho a mente aberta. Né? Isso é muito importante. Quando você para de ver basicamente o problema e tenta enxergar a solução, ou pelo menos alternativas para que você se aproxime da possível solução, você tende a ter um grau de dificuldade menor. Né? E eu vi já, eu já tive alguns mentores informando que existe a diferença entre dificuldade e a outra palavra, meu Deus, qual era? Dificuldade e. Ah, não vou lembrar a palavra agora. Se no decorrer da conversa eu lembrar, eu menciono novamente. Mas, enfim, com relação para finalizar essa questão da dificuldade, sim, existe. Eu passei por isso, todo mundo vai passar, mas não significa dizer que é algo impossível, que não vai funcionar. Não, perfeito. Assim, eu até falei essa pergunta porque talvez o modo de interpretar o trabalho home office de muitas pessoas estejam achando que, estou em casa, beleza, eu faço afinal o que eu quiser, eu vou ali fazer alguma coisa. Assim, não tem a ver, tipo, não trabalhar de casa, né? Em casa, no conforto do celular. Inclusive, até propostas de muitas pessoas, né, no Instagram, que recebe É, vários desses anúncios, né? No conforto do exatamente. celular, da sua casa, né? E qualidade de vida. Essas chamadas que costumeiramente nós recebemos no Instagram, talvez traga uma falso Ideia, entendimento do né? que é o trabalho em casa, né? Exatamente. Verdade. E isso são falsas promessas, digamos assim, né? Em muitos casos, claro, porque nós sabemos que você vive isso comigo, na verdade, hoje em dia. Eu tenho uma avó que eu preciso trabalhar e basicamente ficar atento a ela, né? Devido à situação de saúde dela, enfim. Mas isso vai acontecer em cada casa. Vai acontecer de um vizinho estar fazendo um barulho, vai acontecer da internet estar ruim, vai acontecer de você ter um bebê para cuidar,
vai acontecer diversas coisas, né? Mas imagina só, você é a pessoa que trabalha lá no escritório. Você tem que trabalhar 8 horas por dia. E dessas 8 horas por dia, além disso, você tem que pegar 1 hora de ônibus. Às vezes tem gente que precisa voltar para casa para almoçar, para resolver determinada coisa, né? Então, uma rotina como essa, se a pessoa parar para enxergar que o home office seria uma alternativa a isso, e que ela sim vai sentir dificuldade, mas que ela consegue, e que é melhor do que essa outra situação, ela pode conseguir sentir uma maior facilidade, né? Se a pessoa encarar realmente o problema, ela vai conseguir resolver. E não somente para o trabalhador, né? Porque as pessoas pensam que a dificuldade é só para o trabalhador, mas não é. Para o gestor também é muito difícil. Porque imagina que o gestor está pagando isso, aquilo, que está pagando taxa, encargo, imposto, seja lá o que for, pagando salário e espera que no final do mês tenha o rendimento tão bom quanto, ou até possivelmente melhor do que era antes, né? E aí ele está ali preocupado, meu Deus, será que vai render? As pessoas pensam que você, enquanto gestor de uma empresa, só tem lucro, mas não funciona assim, né? Então a dificuldade não é só para digamos, o funcionário, o colaborador, né? Para quem está aqui vendo, a gente tem que entender que não existe só a pessoa que está ali trabalhando na frente do computador. Tem aquela pessoa que também está mensurando os resultados, né? Ela está preocupada se o software que ela utiliza para fazer reunião está atendendo, ela está preocupada se os computadores que a pessoa está lá utilizando está realmente rendendo, ou se está travando, e os que estão dando algum problema, como é que ela vai resolver, porque hoje em dia a gente sabe que o equipamento é muito caro, um notebook, né? Ou um celular, seja lá o que for. Ela está preocupada como aplicar métricas, né? Como, digamos assim, entender se realmente está funcionando. Realmente está funcionando? Como é que a pessoa vai? Que ferramenta que ela vai utilizar para poder ter esse tipo de métrica e saber se está dando certo ou não? Acontece uma situação onde um funcionário chega e diz, olha, eu estou com dificuldade. Para o gestor, isso também é complicado, porque ele precisa resolver aquela situação, né? Então, não somente para o colaborador, que é difícil, digamos assim, né? Mas também para o gestor. A gente precisa mostrar para as pessoas essa realidade. Porque tem muita gente que diz, mas meu patrão, o meu gestor não entende isso aqui. Poxa vida, eu acredito que o gestor, ele também já esteve no local daquela pessoa trabalhando com dificuldades e apontando o dedo para o gestor, né? E às vezes a pessoa não entende isso. Então é importante demais mostrar que a dificuldade é de ambas as partes e não necessariamente só para o colaborador. Não, perfeito. Assim, realmente para a gente entender essa questão da disciplina, né? Até a Amor colocou aqui agora Sim, na caixinha ali, falou exige muito bem. muita disciplina. E realmente a disciplina, que na verdade, gente, a gente entende assim, se nós estamos lá no trabalho, né? Na indústria, enfim, na loja, seja lá qual for o segmento, ali, de maneira presencial, exige-se uma disciplina da gente para aquele ambiente, a mesma concepção, né, ela é aplicada para nós e estamos em casa também trabalhando, né, no home office. A disciplina, claro que existe, eu até estava vendo, Lucas, alguns temas, né, de TCC para a área de home office e que eles colocam vários pontos negativos, né, para o home office, que é justamente as distrações que existem dentro de casa, né? Por exemplo, no quarto, a cama, né? Ou o barulho, né? Ou a rua, ou talvez a cozinha, né? Que está indo comer alguma coisa. Então, são Exato. várias, você falou aqui agora, né? Várias coisas. E até falei, nossa, realmente eles elencaram vários pontos negativos, mas em alguns outros também eu vi que tinha vários outros pontos positivos, né? Sobre, inclusive, até a própria empresa, ela reduzir custos, né? Com Imagina, toda certeza. aquele gestor que paga um aluguel muito caro, energia, tudo ali, né? Para manter aquele formato,
passou a ter suas pessoas trabalhando em suas casas, né? E com isso também, é claro, tendo os resultados, obviamente, tendo um, esse estudo, né, para saber dos resultados, se está realmente indo de encontro ao que ele espera, mas É, o fato é que ali vai ser um aluguel a menos, outras questões, né, de alvará, isso. de, questões de governo. Então, realmente, houve esses pontos que o pessoal fala sobre os pontos negativos, talvez até a concepção de muitos gestores mudou bastante sobre isso, da confiança no seu colaborador de que a pessoa vai estar fazendo e vai entregar o resultado que ele espera, né? Com toda certeza. Um dos quesitos que a gente vê, né? Nós temos algumas empresas, duas vertentes a ser tratado. Empresas que certificam outras empresas, a qualidade do trabalho naquela empresa, como por exemplo a Great Place to Work. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que se preocupava com isso, que tinha essa certificação, não só por um ano, mas 2 anos consecutivos, indo em busca do terceiro, né, onde tinha essa preocupação, e isso é muito bom. Por quê? Porque por muito tempo, Wanderson, as empresas elas pensavam que o segredo, digamos assim, do sucesso da empresa, né? A concepção de sucesso é muito diferente para cada pessoa, mas, digamos, o sucesso da empresa seria hard skills, né? Que seriam algumas concepções mais antigas, né? Hoje em dia a gente vê sobre soft skills. Hoje em dia não, né? Também já é antigo, mas hoje é mais difundido. Então, o comportamento humano, ele é a chave para que você consiga resolver problemas, ele é a chave para que você consiga ter melhores resultados, né? Existem várias metodologias, sem querer citar, mas que ajudam nessa situação. E quando a gente vê isso, né? Você colocou uma situação aí muito bem, né? As vantagens. Quando a gente entende que o comportamento, a satisfação do humano é a chave para isso, então, se eu me perguntar qual seria a chave para que os meus colaboradores me dessem melhores resultados, é fazer com que aquele colaborador ele se sinta em casa, digamos assim, que ele se sinta confortável, que ele se sinta seguro, né? Tem diversos parâmetros que a gente pode aplicar aqui, mas que se a gente conseguir enxergar na satisfação do colaborador, a gente vai ver que isso se reflete de uma forma bem positiva na empresa, né? E aí, a partir desse momento, nós enxergamos os resultados, que não somente a vantagem de pagar uma energia mais barata, não só ter a vantagem de não pagar o aluguel, não só ter a vantagem de não ter que gastar com material de limpeza, porque não está todo mundo ali correndo, aliás, andando é, no escritório, né? Sem essa preocupação. Além disso, né, as vantagens seriam basicamente, pô, eu estou em casa, eu posso muito bem, se eu tiver a disciplina, como o Rose falou muito bem aí, se eu tiver realmente o compromisso, eu posso fazer o meu horário. Hoje eu, entre aspas, faço meu horário, eu digo entre aspas, porque tem algumas coisas que eu não posso fazer diferente porque outras pessoas dependem, né? Mas no que se diz respeito a mim, eu posso muito bem trabalhar à noite e buscar dormir durante o dia, né? Por mais que eu não consiga, mas existe essa flexibilidade, né? A qualidade do sono melhorou pra caramba, né? Hoje em dia eu posso simplesmente tomar mais água, é uma coisa tão simples que muitas pessoas não vê, e isso vai juntando, sabe aquela questão de grão em grão a galinha enche o papo? Então, de coisinha em coisinha que a gente vê de vantagem por trabalhar em casa, né? Isso faz com que eu tenha a possibilidade de render mais no meu trabalho e aí ter a possibilidade de dar mais resultados para a empresa, né? Eu consegui ver, eu fiz o seguinte, esses dias, para que eu pudesse ter a possibilidade de enxergar o quão foi bom para mim esse período de home office, né? Eu fiz um gráfico mostrando os meus rendimentos. E, claro, teve altos e baixos, mas no geral foi muito bom.
para mim. Então, se realmente foi bom para mim, é porque alguém que, por exemplo, no meu caso, eu presto serviço, enxergou valor para aquilo, né? E viu o resultado naquilo. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que as vantagens, elas não são só para, claro, o empregador, mas também para o funcionário, onde eu posso ver todos os dias minha mãe, meu pai, né? Onde eu posso ver todos os dias a minha avó que mora comigo, né? Onde eu posso muito bem estar em casa quando realmente eu estou cansado. Eu posso ir para minha cama, trabalhar com o meu notebook. Então tem essas vantagens também, né? Do conforto, da qualidade de vida, como a gente costuma falar, digamos assim. Não, perfeito. Isso realmente traz uma dimensão diferenciada, né, para a gente. Eu até acho interessante, porque assim, parece que quando a gente fala da palavra, né, especificamente, né, home office, palavra, né, de língua estrangeira, a gente tende a pensar em algo muito extraordinário. E assim, muitas pessoas já faziam um trabalho de É, home office, mesmo sem se ligar a esse termo, né? Às vezes a pessoa pode pensar, eu não trabalho com notebook, eu não trabalho com. Mas às vezes a pessoa faz um trabalho com o celular, né? Faz vendas pelo celular, faz em casa, né? E tipo, a uhum, concepção parece que às vezes muda, tipo, é como se não entendesse que ali fosse um trabalho, mas é um trabalho. E as pessoas têm mudado realmente esse contexto, né? Essa concepção, e que bom que tem mudado, porque faz com que as empresas também consigam pontuar, fazer esse gráfico que você falou, né? E perceber, não, é muito melhor manter ele em casa, porque ele está sendo mais vantajoso para mim, ele trabalhando em casa. sim. Interessante, Lucas, porque há algum tempo atrás eu vi algumas empresas que se destacavam em jornais, em matérias, até temas de vários estudos, porque criavam um ambiente em seus espaços físicos que faziam o funcionário se sentir em casa, né? Tipo, criavam uma sala de jogos, criava todo uma hora, algumas colocavam até camas para o pessoal dormir na hora do almoço. Aí, beleza, veio a pandemia, aconteceu o quê? Essa casa Esse cenário, né? cinematográfica, né, passou a ser a casa mesmo da pessoa, tipo, literal. Então, ou seja, mudou completamente nossa concepção, nosso jeito de enxergar o trabalho. A, e assim, realmente, muitas pessoas, eu já ouvi falar de muitas pessoas que não pretendem mais encarar aquelas horas de viagens, o trânsito, a bagunça, se é possível, né, para aquele trabalho específico, atuar de Sim. casa mesmo. Exatamente, né? Nós vimos que com essa demanda, né, essa necessidade, quase que de forma obrigatória, né, trabalhar home office, em muitos casos obrigatoriamente mesmo, né? Nós vimos um boom também em plataformas, né? A facilidade que a gente teve para resolver determinadas situações, né? Tirar um documento, você agenda, vai simplesmente ir lá, Paybooth, né? Como a gente chama aqui, rapidinho resolve e tal. Antigamente você tinha que estar lá para fazer um agendamento de manhã, você tinha que chegar de madrugada, e aí eu tinha que ir outro dia para poder simplesmente fazer o processo, né? O primeiro dia era de agendamento, você tinha que chegar de madrugada, e no outro dia era o processo. Né? Então, houve sim essa rapidez. Os bancos, por exemplo, tiveram que se adaptar para uma solução muito mais prática, para resolver problemas para o usuário e para prevenir possíveis problemas, né, a fim de não ter uma demanda de trabalho, não ter sobrecarga, não ter problemas, né? O que você falou aí a respeito dessas empresas que têm esse cenário igual a casa, né, digamos assim, a gente vê aqui na região, eu conheço a Vicente Lemos, né, e tem uma outra empresa também que tem aqui, como por exemplo a SNR Sistemas, eu tive a oportunidade de trabalhar e assim, eu era um prazer, era uma família que eu tinha, né, lá dentro. Tinha livros onde eu podia simplesmente devorá-los, por mais que, entre aspas, eu não goste muito de livros, né? Sou mais do audiovisual, digamos assim. Mas nós tinha piscina, né? Então,
era totalmente diferente, né, do que eu já tinha vivido, né, e isso me cativou a dar o meu melhor, me cativou a buscar melhorias para a empresa, né? Essa visão aí de que você falou, empresas como a Vicente Lemos, que eu também dei o exemplo, que tem um certificado da Great Place to Work, né? As pessoas pensam que isso é só em grandes centros e tal, que são em multinacionais. Não, a gente vê aqui também na região. Tem empresas que se preocupam com isso também. Tem empresas que valorizam o colaborador. A Rose falou aí a respeito do Nubank, ela falou outra coisa, mas pegando um gancho do que ela falou do Nubank e instituições tradicionais. A gente vê isso. Eu sou defensor do Nubank, né? Minha namorada, ela tá até aqui do lado, mas ela utiliza o Inter e desde quando a gente começou a namorar, eu foco no Nubank, porque eu nunca tive um problema com esse banco. Eu nunca precisei ir a uma agência, até porque eles não têm, né? Eu vejo as pessoas dizendo aí, tem que pagar ali um boleto no cartório. Meu Deus! Ou no cartório, olha, na Né? lotérica. Lotérica. Meu Deus, ainda eu passar 40 minutos para ir e voltar, fora o tempo ainda na fila e o desgaste, enfim, né? Então, existem essas empresas que se preocupam com uma coisa chamada é, usabilidade, né? A interface do usuário, antigamente, era muito importante. Nos aplicativos, nos sistemas, a gente via que tinha essa preocupação. E depois de se preocupar com a interface, passou-se a se preocupar com o comportamento do usuário, né? Como era a interação, quais eram os maiores erros que aconteciam, quais eram as maiores dificuldades, o que era que os usuários, ao acessar um aplicativo, buscavam com a maior facilidade, digamos assim, tem aplicativos que a gente precisa todos os dias, tem aplicativo que a gente precisa uma vez na semana. Então, como é o comportamento dos nossos clientes, né, dos nossos usuários? E foi aí onde surgiram algumas empresas com essa diferenciação, que a gente, alguns anos atrás, passamos a ouvir a palavra startup, né? Que ela, digamos assim, ela tem o foco na tecnologia, ela tem, a gente pode falar até como diferencial. E não somente palavras como startup, mas a gente viu uma coisa chamada fintech. E quando eu vi, eu digo, o que é isso? E qual a diferença? Não entendo. E eu não confiava quando eu ouvi. Até não, eu preciso entender isso, né? Eu preciso ver como é que as empresas hoje estão se comportando para que eu possa também me adaptar. Assim como a gente precisou se adaptar ao home office, tem outras coisas que a gente precisa se, digamos, entregar, né? A Nubank é uma fintech, como por exemplo, né? Um banco virtual. Ela Eu vi, falou Ivan. outra coisa aqui, antes da Nubank, ela falou, muitos Hum, colaboradores e gestores ainda não conseguiram entender as necessidades de mudança. Aí depois colocou cultura cultura do de bater ponto versus cultura do resultado, né? Aí onde ela Exato. citou exemplo da Nubank. E realmente, essas... E é muito para nós, assim, é muito incrível, assim, quando há essas comparações, né? Tipo, quando alguém fez algo diferente e deu certo, e aí Se tem. aquilo que permanece tradicional, mas, tipo, por quê? Apenas para dizer que é tradicional? Ou porque não conseguiu inovar e acompanhar, sabe? Então, Uhum, realmente, pessoas têm dificuldades, no exemplo do home office com home office, mas passaram a aprender, estudar sobre, desempenhar ou desenvolver ferramentas que facilitem o trabalho em casa, né? Aplicativos ou sites ou sistemas ou então equipamentos, né? Você vai falar daqui a uhum. pouco sobre esse tipo de ferramentas que pode ser usado, mas então, ou seja, passou a aprender para se manter vivo no mercado, para inovar, para conseguir também, inclusive, ampliar o seu leque e o seu currículo, para que outras instituições olhem para a pessoa e digam, ó, esse cara manda bem no home office, então eu preciso dele para não perder muito tempo com treinamento, por exemplo, né? Uhum. Então as pessoas começaram a buscar essa inovação, né? Buscar de maneira da aprendizagem até a aplicabilidade, né? Eu vou aprender, mas Exato. eu vou executar. Eu não quero apenas aprender e deixar para um dia. Não, é agora, né?
a pandemia ela não cessou, mas esse formato ele tende a perpetuar porque facilitou a vida de muitas pessoas. Com toda certeza. Sobre o que viu, Rose, essa questão que você falou aí, cultura de bater ponto e cultura de resultado, é, tem muita gente que simplesmente abomina isso aí. Não, tem que ser assim, ponto final. Né? Não enxerga que o resultado é o que vai dar o dinheiro a ele. Não é no final do mês ele comprovar que bateu o ponto ali 4 vezes ao dia, ou duas, né? Como algumas empresas. Mas sim o resultado. É o que vai dar o dinheiro a ele. Não é o papelzinho lá que comprova. Então, se as pessoas passarem a enxergar isso, né? Então elas teriam um posicionamento diferente, né? E Wanderson falou muito bem aí. Parabéns, Wanderson, pela colocação. Na verdade, não só isso, né? Sobre essa questão, é o mundo, né? É o mundo. E eu gosto sempre de bater na tecla de que, para as pessoas que chegaram depois aqui, né, não me viram falar no início, entendam que o foco aqui não é mostrar que é a regra, não é regra que as pessoas têm que se adaptar e a chave é o home office. Não necessariamente é isso. Né? O que, pelo menos eu, aqui acredito também, Vans, estamos mostrando, é que existem outros caminhos e que existem facilidades, claro, também existem as dificuldades, mas que se a gente não se adaptar, a gente nunca vai conseguir chegar ao final, né, do que a gente está pretendendo, né, as nossas metas, digamos assim. Né? Eu vi um cara falando esses dias, dizendo assim: poxa vida, eu tinha uma casa em Miami para vender, e aí o cara chegou e falou: olha, eu compro. Nem balançou nem nada, o valor é tanto. Beleza, eu compro. Só que eu pago em moeda virtual. Aí o cara, meu Deus, e agora? O que é que eu faço e tal, não sei o quê. E nessa situação, né, ele já criou N coisas na cabeça dele, é seguro, e eu vou receber isso, e é líquido, como é, e, enfim, né, várias perguntas. Né, como é que eu faço para ter acesso a esse dinheiro? Eu consigo fazer isso de forma rápida? Mas ele teve essa concepção, eu preciso me adaptar, eu preciso ver alguma coisa que funciona de diferente. Né? E aí ele correu atrás, entrou em contato com advogados e tal, viu que era possível, fez e ele falou, poxa vida, no outro dia eu estava com US$ 400.000 na minha conta. E o cara fez a transferência para mim ali, estava do meu lado, pegou o celular, colocou a digital, a transferência foi feita na mesma hora. Ele, poxa vida, imagina só isso há 40 anos atrás. Você chegando para uma pessoa, há 40 anos atrás, e falando, olha, uma pessoa dizer que vai pagar uma casa em número. Tipo, em número? De fato em número, porque a gente não vê, né? É uma coisa, é virtual, a gente só vai ver quando for lá e precisar sacar, né? Mas ninguém iria ter a facilidade, pelo menos, de aceitar. Então, justo como ela falou aí, a Rose, né? A flexibilidade, a capacidade de adaptação. Muito bem, Rose. É justamente isso. A gente tem que ter essa visão, porque senão nós ficamos para trás. Né? Então, não é o foco de dizer não é trabalhe em home office porque é a chave. Se você é gestor, os seus funcionários têm que trabalhar. Não. Enxerguem a adaptação. Enxerguem como é que é possível. Enxerguem a cultura de resultados, como a Rose falou aí também. Né? Vejam que é possível trazer um resultado diferente. Né? Não, tem aquela frase. Se você fizer tenta que vai dar certo. Não vai. Você tem que tentar, mas com um plano diferente, com atitude diferente. Você tem que olhar onde é que você está errando. Então, se você simplesmente ir toda a vida de cabeça, de teste na parede, você sempre vai bater. Até que você olhe para os lados e veja que tem uma porta para que você possa abrir e passar por ela. Então, você que é gestor, fica a dica de abrir a mente para se adaptar a algo, né? Enxergar o comportamento de cada funcionário, de cada colaborador, né? Você que é colaborador, enxergue que o seu gestor tem algumas dificuldades,
forneça feedbacks, né? Como dica aqui, estudem sobre feedback burger, que é muito importante. Eu realmente eu pratico com isso, acredito que o Wanderson pode até provar de que eu busco praticar isso, né? Muito importante, né? Enxergar como é que pode ser capturado novas métricas, algumas ferramentas, né? Como falou, o Wanderson mencionou aí. Então é importante que a gente trate isso como possibilidades, digamos assim, né? É possível que a gente tenha uma adaptação, uma cultura de resultados, se eu passar a enxergar diferente, tanto eu quanto o colaborador, como gestor, digamos assim, né? Não, com certeza. Isso é muito interessante o que você falou, porque eu sei que muitas pessoas que nos assistem, talvez irão assistir, podem até estar desempregados e pensar assim: ah, mas droga, tudo isso assim, parece uma linguagem que não é para mim, né? Um exemplo. Isso. Mas eu estava vendo assim, estava até vendo, estudando um pouco o tema esses dias e vendo que muitas pessoas são muito habilidosas com vários tipos de ferramentas na tecnologia, né? Às vezes tem um possui um notebook, está em casa parado, manda bem para caramba em alguma das, né, situações, e às vezes está com o pensamento voltado inteiramente a levar o currículo, né, e bater na porta de empresas físicas para ver se consegue um emprego. E talvez essa live, assim, eu espero que realmente ela possa dar um insight que a pessoa pode utilizar os seus conteúdos, né, das suas é, ensinamentos, né, dos seus aprendizados, né, da sua capacidade intelectual ou de habilidades com algumas ferramentas para trabalhar em casa. Uhum. E você até falou bem, uma vez você falou comigo, né? Ó, Wanderson, cara, tá com o notebook em casa parado, cara, não dá certo. Quer aprende, mexer nisso, naquilo, estuda, né? Uhum. Você vai conseguir ter um trabalho. E ficava pensando, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro com o meu notebook? Ah, e como é que eu posso trabalhar dessa forma? E aí você me dizia que era possível, né? E aí nós esses dias, inclusive, conversamos sobre, até mesmo, né, numa grande cidade dos Estados Unidos, que a grande procura, né, oferta de trabalhos e praticamente quase todos home office, né? Trabalhe fazendo isso de sua casa, né? A gente viu, né, na Sim. cidade dos Estados Unidos. E ou tanto de oferta de emprego para esse segmento, home office. Então, eu estou com isso, com essa fala, querendo dizer que às vezes as pessoas podem estar em casa nesse momento e querendo, de repente, trabalhar de maneira remota, né? E talvez Exatamente. não tenha se atentado às possibilidades. Com toda certeza. Sobre possibilidades, a gente precisa, primeiramente, fazendo uma analogia, vamos lá. Entendam que não é necessariamente colocar só em prática e eu preciso fazer isso. Não entendam como você precisa fazer isso. Por quê? Vê só, uma analogia. Existe vamos lá, um namoro convencional. O de Vanson, né, onde ele tem a facilidade de ver rosas, né? O meu, onde a gente se vê quando, é claro, tem todo relacionamento tem sua dificuldade, né? Mas tem esse tipo de relacionamento, onde a gente consegue ver um ao outro quando, digamos, bem quer. Existe um outro tipo de relacionamento, que é relacionamento à distância. Né? As pessoas se conhecem, estão lá em cidades diferentes, países diferentes ou estados diferentes. Funciona para mim determinado tipo de relacionamento? Pode funcionar, pode não funcionar. Funciona para você? Pode funcionar, pode não funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, quando você enxerga que esse tipo de coisa vai depender de cada um, então bota uma coisa na cabeça de vocês de que o home office é igual a um relacionamento. Principalmente para quem trabalha com empresa, digamos assim. Essa pessoa ela precisa manter aquele relacionamento, ela precisa entender que existe o tempo do outro, ela precisa entender que a outra pessoa também tem problemas, ela vai precisar entender diversas coisas, né? E pode funcionar para fulano ou para ciclano. Para Beltrano pode não funcionar e está tudo bem. Eu estou dizendo isso porque para as pessoas que estão em casa,
com essa cultura de que Wanderson está falando aí, que existe muita gente que eu preciso entregar currículo e papapá, e me dê emprego, tem muita gente assim, mas também tem muita gente assim pensando, poxa vida, eu faço isso, mas será se eu não tenho a capacidade, será se não existe a possibilidade de eu começar a fazer alguma coisa em casa? Claro que existe, porque cada pessoa tem, vamos chamar assim, uma inteligência diferente. Né? Mas fulano é inteligente demais, fulano entende sobre isso, certo? Mas ciclano também entende sobre determinado assunto. Ciclano tem o seu know-how, né? Então, basta a pessoa enxergar no que é que ela é boa, digamos, né? E aí, a partir desse momento, passar a ver ferramentas que possam ajudá-los, né? Passar a enxergar pessoas que podem ajudar. Porque tem muito disso, né? O Wanderson mencionou aí que eu fico cutucando ele, porque assim, o notebook ele já é caro. E um notebook parado ele fica ainda mais caro. Né? Se você paga um sistema na sua empresa e você está subutilizando, ele está mais caro do que você imagina, do que você já paga. Você paga uma mensalidade de R$ 500 num sistema e você está subutilizando, não está ali de forma assídua procurando relatórios ou alguma coisa do tipo, você está pagando mais caro. E a mesma coisa, se você tem um celular, você está utilizando só para as redes sociais, mas você quer enxergar possibilidades, você tem que parar e ver que o teu celular ele pode te ajudar em... mas no celular não funciona isso, a lente e tal. Faz só o que dá. Quando você tiver condições melhores, você faz melhor ainda, digamos assim. Mas faz simplesmente o básico, né? Como eu falei, né? O Wanderson hoje, para quem não sabe, o Wanderson hoje ele trabalha junto comigo. Todo dia ele vai lá para minha casa, né? E a gente faz um trabalho fenomenal, digamos assim, de forma remota, por isso que a gente está falando sobre isso, né? O Wanderson me ajuda demais e eu busco ajudar o Wanderson tanto na questão do, digamos assim, do conhecimento técnico que eu já tenho, mas também no impulso. Vai, Wanderson, faz isso, cara. Olha, você tem um notebook, como ele falou aí, dá um estudado sobre isso, pega tal, já que a gente utiliza tal aplicativo, estuda sobre ele, o YouTube tá aí, pessoal. O YouTube ensina, eu uso o YouTube, eu estava instalando, por exemplo, uma câmera hoje e tinha lá um DVR, que para quem não sabe é um gravador, que na hora que eu fui conectar, pedia lá, chave de acesso. Mas que chave de acesso é essa? Eu não sei. Então eu fui o quê? O pai dos burros, Google. Fui pro YouTube, fui pro Yahoo Respostas, né? Na verdade nem tem, né? Mas enfim, similares. Então a gente precisa buscar. Não existe aquela questão, fulano sabe muito, fulano é estudado, fulano entende tal coisa, mas fulano também precisa se reciclar, se readaptar, aprender, estudar, precisa quebrar a cabeça. Né? Às vezes eu vou fazer um relatório, o Wanderson vê isso, né? Às vezes ele está lá fazendo alguma coisa do dia a dia e eu estou ali quebrando cabeça, às vezes fico batendo a cabeça na escrivaninha, mas estou tentando fazer isso, não estou conseguindo. É assim, né? Não é porque Ciclano ou Beltrano estudou que ele sabe fazer aquilo ali ou que ele viu na faculdade, não. É só que ele conhece alguns meios, algumas ferramentas que possibilitam, que tem a condição de melhorar o caminho, digamos assim. Né? A Rose falou a importância do primeiro passo, seja em casa, começando a se qualificar, consumindo conteúdo de qualidade como essa live. Aí, ó. Rapaz, eu não sei não, mas uma cunhada como essa aí, eu bato até palma. E a assessoria que ela dá aqui na live é Não, sem fenomenal. explicação. Cara, parece que Obrigado, ela meu fica amor. lá do Foi lado assistindo, estudando. Eita, isso aqui é fundamental para essa interessante. live. Obrigado, Rose. Mas É realmente, justamente isso. você lembra, Lucas, que numa palestra de Rick Sheffer, né, nós estávamos nessa palestra, inclusive você, né, foi um dos impulsionadores, né, desse evento, estava lá fazendo acontecer. E é uma coisa que ele falava bastante, e ele fala até hoje, né, nos vídeos dele, que é, você tem um celular de R$ 8.000 apenas para dizer sextou e kkk, né? E ficava encucado com aquilo. O cara perguntava a ele, como eu começo e tal, tô pensando em vender, tipo, pegar minha rescisão e tudo, comprar um celular bom.
Aí ele disse, "Oxe, mas tu não tem um celular?" Aí o cara falou, não, mas eu queria comprar um celular Exatamente. melhor. Mas você está usando o que você já tem para alguma coisa, né? Então, às vezes é isso, tipo, eu vou esperar comprar um notebook top, esperar, tipo, criar um ambiente no meu quarto com ar-condicionado, com aqueles abafadores para não ter barulho, É, né? Cara, a, assim, se for a esperarmos frustração todas pode as ser até condições, maior, né? verdade, e esperarmos as condições, né, Perfeitas. perfeitas, nós não vamos começar nunca. Então, é preciso que nós tenhamos, né, de fato, como a Amor falou agora há pouco, sobre buscar conteúdo, né, buscar se qualificar, aprendendo. Então, até foi uma vez, um palestrante, não lembro o nome dele agora, ele falou que, o Wendel Carvalho, não lembrei agora. Ele diz que você, que ele perguntou, o emprego de um desempregado, né? Qual é o que ele tem que fazer? É acordar cedo todo dia, tomar um banho, se arrumar, vestir a melhor roupa, colocar o nome para fume e partir, né? E cair. Ele falou uma linguagem de Na buscar, né? labuta. Buscar realmente todo dia algo. E de fato, nós temos que entender isso, que nós precisamos buscar todo dia essa melhoria, essa constante mudança, constante qualificação, né? Para que nós mantenhamos assim vivos no mercado de trabalho, até porque vivemos num mercado competitivo, né? Que nós realmente precisamos dar resultado, como falamos aqui várias vezes essa palavra, precisamos dar resultado, não apenas para outros, mas para nós mesmos, né? Porque precisamos, né? E isso deve ser revertido também em dinheiro para que nós possamos, enfim, né? Sim, Viver. Mas quando construímos esse tema, Lucas, do home office, era realmente para dar os insights, né? Para que pessoas pudessem olhar, eu nunca pensei dessa forma, talvez eu esteja perdendo tempo aqui, eu poderia estar começando a fazer uma coisa de maneira remota aqui, de maneira online, né, no home office. Eu sei que alguns segmentos, inclusive até o palestrante, né, da slide passada, ele falou que para o segmento dele precisava ser presencial, né? Muitas coisas sim, precisam se manter de maneira presencial. Perfeitamente compreensível e com toda realmente certeza. existe muita coisa que funciona dessa forma. Mas, é como você falou, né? Não é para reinventar a roda, mas é para dar possibilidades, né? Sim, E nós, claro. até o tema, né, da nossa live de hoje é essa: possibilidades, os desafios e as possibilidades para esse mercado. Então, eu queria que nós falássemos agora, Lucas, sobre as ferramentas. Claro, perfeito. É uma coisa muito Ferramentas. importante. Então, para você, quais ferramentas, né, eu preciso para Uhum. começar a Para trabalhar não começar ou só para para melhorar, digamos assim. melhorar? Uhum. É, vamos lá. Sobre ferramentas, cara, existe tantas que, rapaz, é até difícil de elencar ou listar, né? Mas vai da necessidade de cada um. Se a pessoa está muito corrido e não consegue, por exemplo, ou acredita que não consegue, se ter o compromisso de estar alimentando uma ferramenta, isso, outra, vá para a ferramenta mais básica de todas, caneta e papel. Olha, mesmo depois de diversos anos estudando ou trabalhando relacionado a TI ou gestão, administração, seja lá o que for, Wanderson é prova disso de que eu tenho um caderninho e ele me acompanha o dia todo enquanto eu estou no computador. Fica ao lado do meu computador e ele, se brincar, tem mais anotação do que no meu computador. Por quê? Porque é algo prático, porque é algo que é rápido, né? Então, funciona também. Se a gente realmente vai para só um instantinho, tá? Se a gente vai
fazer alguma coisa que precisa de alguma ferramenta, vamos começar pelo básico, como eu falei. Vamos pelo papel e caneta. Ah, quero algo mais, quero melhorar. Então, enxergue o que é que você quer melhorar, digamos assim. Ah, quer melhorar, por exemplo, os compromissos? Usa uma agenda, né? O Google, o Google é uma empresa que é muito boa, não só pela busca, mas tem diversos aplicativos, programas que funcionam interligados, né? E que, de fato, ajudam a gente. Então, use o Google Agenda. Para quem não sabe, cada pessoa que tem o Gmail, né, já tem acesso ao Google Agenda. Então é só ir no. Quem tem Android, pronto, quem tem Android não precisa baixar. Pesquisa aí calendário ou calendar, não sei se o celular está em inglês, mas enfim, pesquisa, você vai encontrar e começa a agendar os compromissos, né? Porque assim, Wanderson, eu poderia iniciar já dizendo ferramentas mirabolantes, como por exemplo o Notion, que eu sou fanático, né? E posso falar até mais para frente, mas me confessa uma coisa, de 0 a 10, Wanderson, qual foi assim, sinceramente, o grau de dificuldade em ir para o Notion? De 0 a 10. Cara, a dificuldade, eu poderia botar só, botar no máximo 2 por causa só da língua inglesa, porque para entender algumas questões técnicas, né? Porque não é Uhum. só interpretar o inglês, mas assim, como ele é intuitivo também, né? Tipo, tem os Sim, ícones e você consegue. Então, mas no mais, cara, conseguiu, perfeito. conseguimos ir muito bem, né? E ele é muito, muito bom mesmo, né? Exatamente. Então, eu poderia começar com ele, que para Wanderson foi relativamente fácil, né? Para mim foi fácil, para outra pessoa pode ser fácil, mas também para outra pessoa pode ser extremamente difícil. Alguma pessoa não vai entender do inglês ou não vai entender como funciona a lógica, né? Então, existem sim essas pessoas. Então, antes de falar sobre esse determinado tipo de perfil, de ferramentas, digamos assim, é importante que o simples também funciona. O básico, o óbvio, funciona, pessoal. Então, a utilização de um calendário, a utilização, por exemplo, de um aplicativo de tarefas, né, de afazeres, né, na administração e áreas afins, assim também como, por exemplo, na área de tecnologia, nós vimos muito a respeito de Kanban, que é fazendo e feito, né? Então, se a gente botar na loja de aplicativos da gente, Kanban, vai aparecer alguns aplicativos, vai anotando aí, né? Papel e caneta, anota também o calendário, né, que já ajuda a você a ter aquela maleabilidade, honrar com os compromissos, né? Assim também como, por exemplo, esse que eu estou dizendo, aplicativos estilo Kanban, né, que ajudam a você entender como é que está o passo a passo de determinada coisa, né? Além disso, tem aplicativos também como, por exemplo, digamos, para videochamada, né? Precisa de uma reunião, usa o próprio WhatsApp. Como eu falei, o básico funciona. Né? Agora, se precisa compartilhar uma tela, aí já pode ir para o Google Meeting ou então para o Zoom. Né? Tem outros também. Entendam que muita gente utiliza o Google Meeting, usa também o Zoom, usam outros que são conhecidos, mas também tem diversos. Existe um site chamado alternative.to, exatamente. Ou Alternative to, que no caso seria TO, né? Que traduzindo seria alternativa para. Né? Então, esse site, ele é o seguinte, você entra nesse site e se você colocar lá, por exemplo, WhatsApp, vai aparecer uma lista de sistemas, aplicativos que são alternativas ao WhatsApp. Vai aparecer lá o Message do Facebook, vai aparecer o Skype, vai aparecer diversos. Né? Então, esse site ajuda a você encontrar outros sites ou outros sistemas, né? E isso é o que você precisa. Não é o que você precisa de um aplicativo específico.
Cada pessoa tem a sua didática, cada pessoa tem o seu tempo, o seu conhecimento, né? Tem pessoas que preferem aplicativos em português, eu já preferi muito, mas depois que eu passei a perceber, poxa vida, eu estou me limitando a procurar aplicativos em português, sendo que eu posso procurar aplicativos em inglês, aprender e também ver que existem melhores aplicativos em inglês, digamos assim, né? Ou em outra linguagem que eu ainda não sei, né? Mas existe essa necessidade de entender qual é o melhor aplicativo ou sistema para cada um. Né? Vanson falou sobre ferramentas, mas lembrando que a ferramenta não é necessariamente só o sistema ou outra coisa. Enfatizando novamente, papel e caneta também funcionam. Eu sou da TI, mas eu utilizo também isso. Né? Um bloco de notas no computador, né? Uma planilha. Poxa vida, a planilha resolve tanta coisa. Hoje meu gerenciamento financeiro é feito numa planilha. Eu peguei a planilha também, repliquei e passei para minha namorada. E isso funciona, né? Tem gente que utiliza, eu já utilizei um aplicativo para gerir minhas finanças, como por exemplo, se alguém precisar ou quiser, tem um aplicativo que é o nome é Minhas Economias. Ele é gratuito, ele serve para Android, para iPhone, tem o site também, você pode acessar. Ele é da UOL, né? É super seguro, né? Você pode colocar sempre, para quem tem um celular com o digital, você coloca lá também. Mas funcionou para mim por um tempo. E em um outro tempo já não funcionou. Então existe isso também. Né? Tal aplicativo foi melhor que outro para mim. E além disso, ainda existe. Tal aplicativo funcionou para mim mais nesse tempo. Hoje eu utilizo esse outro. Existe isso também. Né? Então, um gerenciamento financeiro pode ser utilizado também o, esse Minhas Economias. Eu tinha, cara, uma listagem repleta aqui de, acho que se eu não me engano era 30, quando eu dei uma mentoria. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu lembrei agora desse Toria. Um aplicativo para busca, por exemplo, para agilidade na busca. Né? Às vezes a pessoa está lá no computador e quer um arquivo e não está encontrando. As pessoas vão lá no botãozinho inicial ou numa pasta, pesquisa lá em cima. Mas tem um outro aplicativo que eu utilizo, eu acho que eu até instalei no teu computador, que é o Everything. Você coloca no Google Everything Arquivos. E ele é bem levezinho. A busca dele é questão de segundos, por exemplo, e ajuda demais, porque vamos hoje é prova. Hoje a pessoa que eu presto serviço me liga e diz, cara, eu preciso de tal documento. E eu, pá, já está no teu WhatsApp. Ah, beleza, obrigado. Então, isso ajuda, né? Isso demonstra para quem, por exemplo, trabalha numa empresa e tem esse tipo de atividade, né? Fornecer algum tipo de informação para alguém, isso ajuda também, né? A pessoa, puxa vida, fulano é ágil. Não é que a pessoa é ágil, não. É que tem um aplicativo que ajuda para isso. E lembrando, não é somente um aplicativo ou um sistema. Não, existe também a disciplina. É importante, Vanson, frisar isso, porque as pessoas acham que o segredo para funcionar tal coisa, né, para resolver o problema de compromisso, é um aplicativo. Não é, pessoal, não é só isso. Existe a disciplina. Rose, nossa consultora, nossa amiga aí, né? Nossa, não, minha amiga, sua namorada, né? Mas enfim, Amor. como falou, amor, exatamente. Como falou lá em cima, a pessoa precisa ter disciplina. A pessoa precisa ter o compromisso. Porque de nada adianta eu ter uma planilha para gestão financeira se eu não vou lá e alimento. Né? Mas precisa ser alimentado todo dia? Não, eu acredito que não. Para mim funciona semanalmente. Para algumas pessoas funciona, dependendo do fluxo, mensalmente. Né? Outras tem que ser diariamente. Na empresa tem que ser diariamente. E senão não funciona. Né? Eu não consegui achar o arquivozinho aqui, mas depois eu vou até procurar com mais calma no meu HD externo para ver se eu tenho e eu te passo, você posta aqui. Sim, sim, exatamente. Ela falou aí perfeito. Planejamento curto, médio e longo prazo. Definição de métodos, organização, pesquisa de ferramentas, utilização de aplicativo. Rapaz, bota a Rosa aí
na live que ela tá dando show, viu? E o Tá essencial demais, é viu? não procrastinar. Exatamente. Rose, você um dia desse deu uma aulazinha aí nos teus stories a respeito de procrastinação e é realmente isso, né? Tem as pessoas que não é que eu não procrastino, não é que eu não que eu tenha compromisso com tudo, não, não é assim, não existe uma pessoa perfeita, mas a gente busca melhorar isso dia após dia e com a utilização dos aplicativos, das ferramentas, é que realmente vai funcionar isso ou outro. Né? Existe uma ferramenta que não necessariamente é um sistema, que eu utilizo muito no meu dia a dia, principalmente quando eu tenho alguma sugestão de melhoria, né, para alguém, eu busco utilizar a matriz de SWOT, né, ou então matriz fofa, como a gente chama aqui no Brasil, né, que é força, fraqueza, oportunidades e ameaças. E ela ajuda demais, porque, digamos, eu tenho aqui 4 pontos, e aí forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí, esses dois primeiros aqui, eles são cruciais. Se você consegue listar vários pontos nesses dois primeiros aqui, e quando chega para listar as fraquezas e as ameaças, e você vê que é uma quantidade menor, visivelmente você já consegue perceber de que ali é produtivo, e que aquilo ali vai funcionar, que aquela mudança realmente daria para fazer, né, sobre definição de metas. Eu estudei muito sobre essa questão, né, de metas e existe uma ferramenta que é excepcional, uma ferramenta chamada Smart. Uma meta ela precisa ser Smart. O Smart, né, em português, o significado seria inteligente, digamos assim. E cada letrinha dessa, né, tem um significado específico, né, como, por exemplo, precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ser tipo temporal, né? Você precisa colocar um ponto, uma data para ser feito aquilo ali, até tal data, ou então tal data precisa ser feito. Essa ferramenta chamada ferramenta de definição de metas Smart, você encontra na internet, não precisa de aplicativo, né? Assim também como o cara vinha no carro para cá e estava pensando uma. Você parar e entender como é que você funciona. O autoconhecimento é tudo. Então, alguma ferramenta que possa te ajudar, ou ferramenta, ou profissional, a entender o seu comportamento, né? Tem uma ferramenta que é perfil comportamental e ele faz até analogia para 4 animais, que é o lobo, o tubarão, a águia, o gato. O Vanson já participou de alguns workshops e palestras que mencionavam sobre isso, né? E não é que seja, poxa vida, eu vou descobrir aqui quem sou eu. Não, não é assim. Mas que algumas coisas você consegue perceber que realmente fazem sentido. Todas as vezes que eu vejo, o que eu faço, por exemplo, uma ferramenta como essa de análise comportamental, eu me deparo que o meu lado digamos que eles utilizam o lobo, né, para identificar, para ilustrar, ele mostra que eu sou muito metódico, que eu sou muito, como é que eu posso dizer, perfeccionista, digamos assim, em muitas coisas. Eu gosto de planejar, eu gosto de sentar e observar, ver como é que quais resultados em determinados caminhos. Eu gosto de enxergar mais além. Então, eu sou o tipo de cara que tenham esse tipo de comportamento. Em muitos momentos da minha vida, isso vai estar aflorado, vai estar lá em cima. Mas em muitos momentos também tem o tubarão, que ele tem, digamos assim, o comportamento, digamos assim, de ser mais vamos, eu quero, vou fazer, não se preocupa muito com o planejamento, mas sim com a realização, né? E tem essa característica. E como eu falei, vou até repetir, não é que você vai descobrir quem realmente você é com 100% de certeza, aquilo ali é você e não é assim. Mas que você vai ter, como você falou, a palavra, insight. Isso é muito importante. Demais, cara. Realmente assim são grandes, preciosas dicas que você está dando aí pra gente. Porque a gente às vezes não para para pensar muitas vezes, né, sobre
Até mesmo o pessoal fala, não precisa parar para pensar, né? Vai pensando mesmo assim em movimento. Só que a Exato. gente não, porque existem ferramentas que facilitam a nossa vida, né? No dia a Sim. dia. E você fala muito para mim isso, né? Sou promovido disso, que você sempre me instiga bastante a pensar, né, fora da caixa e a pensar nessas ferramentas que facilitem e agilizem, que eu possa ganhar um segundo aqui, um segundo acolá, né? Como você sempre usa essa linguagem. E que no Uhum. final do dia vai ter vários segundos aí, minutos, até hora mesmo, que eu ganhei, porque eu fiz de uma maneira diferente, fiz de uma maneira rápida, assertiva, porque eu usei uma ferramenta, um mecanismo, uma estratégia Sim. diferenciada para obter aquele resultado. E no trabalho em si, não aplica-se apenas a home office, né, Lucas? Deixando bem claro que Com toda essas certeza. ferramentas, porque, por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade em ser produtiva no dia, né? No trabalho em geral. Às vezes a pessoa trabalha em uma loja ou, Isso. enfim, assim, depende do ramo que a pessoa trabalhar, independentemente. E às vezes a pessoa tem dificuldade de ser produtiva. Esse dia eu conversando com um cara, né, no mercadinho que eu fui comprar umas coisas, só para fazer o aqui próximo lá, e o cara falou assim, cara, tô tendo muita dificuldade com um rapaz que eu estou trabalhando com ele, né? Ele colocou uma pessoa para trabalhar com ele, né, para ajudar, e a pessoa realmente tem demonstrado muito assim, falta de compromisso com o trabalho e assim, tempo gigantesco no celular e tal, ele não sabe nem como falar. Tipo, ele como dono do Do negócio. negócio. E falou, porque chega a ser assim absurdo, chega a ser um tempo absurdamente grande que ele perde usando o celular na hora do trabalho, né? Aí eu não vou entrar no assunto em si, mas eu pensando assim, a pessoa poderia fazer isso, mas ser produtiva, né? Em vez de estar sendo é, um problema, um gargalo para a empresa, né? Então, Exato. realmente é muito importante que nós tenhamos em mente essa visão, né, de realmente melhoria para tudo, né, Lucas? Não apenas para. O pessoal pode pensar assim, ó. Já vi pessoas falarem, né? Ah, eu vou fazer isso, eu não vou ganhar mais por isso, ou eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso. Ah, eu não vou fazer isso porque. Sabe? Então, assim, esse tipo de comportamento e pensamento vai levar A a pessoa, estagnação, né? digamos. Isso. E, tipo, não pode limitar a sua vida àquilo. Talvez você queira mais da sua vida, resultados diferentes, né? Requer a gente faz uma linguagem de automotivação, mas não é isso. Tem a ver com comportamento de mudança, né? De realmente melhorias, Melhoria. ferramentas que eu posso mudar como pessoa. Se aquele trabalho se torna para mim algo mais prático, mais rápido, consigo ser assertivo, que eu tenho um resultado melhor. Exatamente. É importante demais, cara. Se a gente não vê dessa forma, não funciona, né? Principalmente no home office, digamos assim. Se a gente está em home office, a comunicação ela precisa ser assertiva, o feedback precisa ser assertivo, né? Por falar em feedback, já mencionei aqui a respeito do feedback 360, que é basicamente você começar a expor, olha, você é uma pessoa muito especial, você agrega muito valor à empresa, você tem tais pontos positivos, eu vejo que você é proativo, eu vejo que você chega cedo, eu vejo que você realmente tenta ajudar a empresa, né? Contudo, segunda parte, contudo, eu estou vendo que em determinados momentos do dia você fica ali no celular e, de certa forma, isso é um pouco prejudicial. Espero que você entenda a forma como eu estou tratando. Estou buscando as melhores palavras, acredito eu. E isso, de certa forma, não demonstra que eu tenha um problema em você utilizar o celular durante o trabalho, né? Eu sou aberto a isso, eu mesmo utilizo, né? Eu entendo, mas se realmente for alguma situação que demande algum tempo, talvez seja melhor que você busque resolver em uma outra situação, ou então
chegue para o seu supervisor e mencione isso, né? Que, olha, eu preciso resolver tal situação, me dá só alguns minutos aqui, né? E eu tenho certeza, que aí já parte para outra parte, que é o fechamento, digamos assim. E eu tenho certeza que você é capaz de enxergar isso, porque você é um cara muito inteligente e ver que essa talvez seja a melhor maneira. Eu estou aberto a algum feedback, a algum ponto de melhoria. Se você tiver alguma coisa a me passar, ou então se você está com alguma dificuldade, eu estou aqui. Se você tem algum problema com o seu relacionamento, saiba que eu sou o seu gestor, mas eu também sou seu amigo e eu posso estar aqui de ouvido aberto, de ombro aberto. Se tiver precisando de alguma coisa, saiba que eu estou aqui. Então, basicamente é isso. Primeiro, por que é feedback burger, né? Se você for pegar o hambúrguer, digamos, a parte mais maciça, a parte mais dura, ruim de digerir, digamos assim, seria o hambúrguer, a carne, né? O pão é fofinho, é gostoso, digamos, é fácil de digerir, né? Muitas vezes se desmancha. Então, essa analogia é para mostrar que vem o, digamos, olha, você é assim, 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 como eu mencionei aqui, né? E em seguida vem o duro, que seria o que a pessoa não gosta de ouvir, digamos, que muita gente só chega e diz, cara, tu fica só no celular, que é isso e tal, não sei o que, isso é de forma repentina, a pessoa, como? Isso não funciona, né? Isso não dá certo, não traz resultados, que seria o grosso, né? O duro, o difícil de comer, de digerir, né? E em seguida vem o pão fofinho novamente, digamos assim, né? Que é a forma legal de se ouvir, gostou, pô, o cara, digamos assim, deu uma chicotada, entre aspas, que não é para fazer isso, né? Você, enquanto gestor, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas, em seguida, faça um fechamento construtivo. Mostre que você está disposto, mostre empatia, demonstre que você entende o lado dele e também está buscando ajudá-lo, né? Então, essa ferramenta, né? As pessoas entendem que estou em home office e tal, preciso de uma ferramenta. Qual ferramenta eu preciso para passar os feedbacks? Será que eu vou ter que fazer uma reunião para passar o feedback para o pessoal e tal? Aí já penso em alguma ferramenta que possa gerir tempo da reunião. Peraí, tá tudo errado. Começa com o básico. Como é que você vai passar? Porque se você tiver o conhecimento de que o feedback ele pode ser passado dessa forma, aí a partir desse momento você consegue enxergar que a outra pessoa vai ter uma reação diferente. Ela não vai, não, pô, mas é só 10 minutos durante o dia, não, tá errado, não sei o quê. Ela não vai rebater, entendeu? E se ela rebater, vai ser de uma forma diferente, que aquela conversa que seria deste tamanho, vai ser desse tamanho. Então você vai conseguir até gerir melhor o teu tempo, digamos assim, né? Muitas pessoas falam controlar o tempo, e eu tive uma concepção um pouco diferente quando eu estudei sobre isso, que você não controla o tempo. É a única coisa, digamos assim, que você não consegue controlar, que você não consegue interferir, não é nem controlar, né? Você não tem influência sobre. O tempo passa, passou. E aí? Passou de novo. Então, você gere as suas atividades sobre o tempo. Isso foi uma visão que eu tive, né? E enquanto home office, digamos assim, a gente busca mostrar que isso também influencia. Se você está chateado, puxa vida, é reunião de novo, meu Deus, não vou desligar aqui a câmera e tal. Então, que tal pensar uma forma diferente? Pessoal, vou tentar fazer uma reunião diferente agora, tá? Pessoal, ó, eu vou expor aqui e depois eu deixo vocês falarem. Então, anotem aí, me passem que na próxima reunião eu garanto que vai ser vocês que vão falar. Então, isso aí muda. Faz as duas reuniões, né? A primeira o gestor fala, a segunda escuta o colaborador, e em terceira não tem mais nem reunião, digamos assim, porque aquilo ali que precisava ser debatido foi já acordado, né? E realmente, Rosa, meus parabéns mais uma vez e obrigado aí pelas informações. Leia agora. Falou mais um pouquinho antes aqui, ela falou, né, sobre cadê, de fato, fazer toda a diferença, o autoconhecimento, entender os pontos fracos e fortes, utilizar os dados para correção e melhoria pessoal. Muitas vezes, até conhecermos as métricas
mas não Exato. utilizamos os dados para a resolução do problema e o feedback verdadeiro e o bom uso dele faz toda a diferença. Perfeito, né? Perfeito. Uhum. É. Sobre. Você tem algo a argumentar ou posso falar alguma coisa sobre o que o Rose falou aí, Vans? Não, pode falar. Perfeito, como sempre, ela está ajudando Exato. bastante no trabalho. Rose me deu aí a deixa para falar sobre algumas coisas. Entendeu os pontos fracos e fortes. Poxa vida, o que que acontece? As pessoas, os gestores, precisam de um colaborador e aí pegam ali um cara qualquer, digamos, e espera que ele dê o melhor resultado. Não. Quais são os pontos? Tem que ter uma. Por isso que existe uma entrevista, por isso que existe às vezes alguns testes para entender quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes daquela pessoa. Então, quando a gente busca entender os pontos fracos e os pontos fortes em todas as situações da vida, a gente vai conseguir ter melhores resultados. Se você está em um home office e está com dificuldade, por exemplo, em determinada situação, sei lá, seu computador está lento e precisa falar com o seu gestor, entenda o que é que você pode fazer para poder resolver aquela situação. Qual é o ponto fraco, digamos assim? Poxa, o computador está lento e eu não estou conseguindo trabalhar. Então, que tal se você pegar ali um papelzinho, anotar algumas coisas, né? Fazer uma gestãozinha de incidentes, né? Ó, tal dia aconteceu tal coisa. Porque aí aquela pessoa, digamos, na empresa que tem a possibilidade de ajudar você, vai ter a capacidade de olhar, opa, já me ajudou aqui. Então, ponto fraco, ponto forte. O lado positivo da coisa, o lado negativo e positivo, né? E, Rose, uma informação para ti. Não sei se vocês sabem, existe a diferença entre dados e informações. Paramétricas. Paramétricas não necessariamente importa os dados, mas sim as informações. E além disso, tem uma outra vertente, que é para construir métricas, a gente precisa de dados, aliás, para construir informações, nós precisamos de alguns dados para poder transformar. É um processo. Dado é bruto, dado são números. Imagina que você tem uma coluna no Excel com números aleatórios. 100 números aleatórios. Isso te traz alguma informação? Nenhuma. Agora, se você pega esses dados e coloca lá uma fórmula para contar cada um deles, digamos assim, e aí você vê que tem o número 10 aparece 5 vezes, o número 15 aparece 2 vezes, entendeu? E aí você passa a enxergar algumas coisas, algumas informações. Então a informação ela te traz um valor. O dado, não, o dado por si só ele não traz um valor. Ele precisa ser transformado em informações para que a gente possa ter alguma coisa, algo plausível, digamos assim, que funcione para alguma coisa. Então, nas nossas métricas, não adianta que a gente saiba que, digamos, a gente trabalha tantas horas por dia, mas sim que a gente pare, enxergue como é que a gente está distribuindo as nossas atividades sobre essas 8 horas e tem a possibilidade de, através dessas métricas, coletar algumas informações. Tipo, eu estou gastando muito tempo no meu Instagram. Eu disse a minha namorada esses dias. Ela, por sinal, ela não tem mais um Instagram. Ela desativou para que ela pudesse focar nos estudos. Né? Eu passei a enxergar, poxa vida, eu também estou gastando muito tempo. Então, uma ferramenta que eu utilizei no celular foi lá o Screen Time, que basicamente me diz quanto tempo eu passo no Instagram durante o dia. E tem a possibilidade de desbloquear. Durante o momento aqui da live que Vanson falou, naquela hora, eu só escutei a tua última frase foi tal coisa. É porque tinha aparecido aqui a mensagem de que eu já tinha passado mais de 1 hora no Instagram hoje. E aí eu tive que colocar lá, né? Ignorar hoje. Então, esses insights, digamos assim, são essenciais para que a gente possa ter melhores métricas, para que a gente possa entender como é que dá para resolver determinados problemas, digamos assim. E no home office não é diferente. Não é. Se você vê que está atrapalhando a quantidade de coisa lá, toda hora tu se pega mexendo no lápis, ou fazendo algum rabisco, gastando a tinta lá da caneta.
tira a caneta, tira o papel, deixa só a mesa limpa, né? Então essas ideias, né, que a gente chama de insights, que são, digamos assim, a virada de chave, né? Opa, tal coisa faz sentido. Isso é um insight, né? Com É certeza. Uma importante. vez na graduação eu vi uma história, né, de uma entrevista de emprego, né? E que Uhum, a pessoa entrevistada, ela estava indo super bem, né, na entrevista, e tal, o currículo dela é muito bom. E aí o gestor, né, resolveu fazer um teste com ela e deixou ela sozinha naquela sala. Disse, ó, vou precisar me ausentar agora, eu vou... Você conhece a história, mas ele se ausentou, deixou ela a pessoa sozinha na sala e disse que voltava um X tempo. Beleza, a pessoa ficou lá sentada na cadeira, né, na sala, somente ela, e o gestor estava acompanhando por um vidro, né, uma tela lá, aquela pessoa na sala, para uhum. acompanhar o comportamento daquela pessoa enquanto ele estava ausente. E ela percebeu que ela começou a pegar os clipes e quebrar. O clipe virava um e quebrava, virava outro e quebrava, sabe? E aquele X tempo ele calculou, né, e voltou para a sala, né? Beleza, aí disse, ó, você é uma pessoa, né, que realmente o seu currículo é interessante, né, a gente gostou bastante da sua entrevista e tal, e começou a elogiar bastante o entrevistado, mas disse, só que tem um problema. Você sabe quanto é que custa uma caixa de clipe? Aí eu não lembro qual foi o valor que ele usou, mas ele disse, ó, em X tempo que eu estive ausente, você quebrou X número de clipes. Se eu Uhum. conseguir, se você manter né, Essa esse postura, ritmo, né? Uhum. essa postura, eu, você não, gasta, ele fez um cálculo quanto ele gastaria em um ano com clips com ela, né? E se por esse motivo não tinha condições de contratá-la. Aí, mas, tipo, foi um case, né, para a gente entender que realmente, às vezes, alguns costumes, né, que não são confrontados e questionados e melhorados, né, tipo, ou Sim. seja, a pessoa levou para uma entrevista de emprego algo extremamente. Eu conheço pessoas que têm essa mania. Inclusive, alguns têm a mania de apertar o grampeador, né? Sim. E saltar os. Tem várias pessoas que têm esse costume. Então, imagina isso levado, né? Dia após dia, o quanto de prejuízo acarretaria aquela atitude. Então, para a gente, algumas coisas, né, se nós não tivermos esses insights de pensar, olha, eu estou fazendo isso, não está me levando a um resultado é, Positivo. positivo. Então, eu poderia fazer essa mesma coisa de uma maneira diferente, né? Para ter uma. E realmente é nas pequenas coisas. Realmente, você falou, tem. Percebo que tem alguma coisa que está sempre vibrando aqui no meu celular, né? Sempre vibrando e sempre me leva a saída do que eu estou fazendo para outra coisa. Então, será se uma outra forma de encarar aquela atitude não me traria um resultado melhor? Então, porque tem pessoas que têm Exatamente. dificuldades gigantescas com concentração, né? Tem pessoas que começam a ler aqui uma coisa, daqui a pouco a mente está longe e não consegue mais nem saber o que leu, tem que ler de novo. Então, quem tem dificuldades com concentração, ainda mais, especialmente, devem ter outras ferramentas, mecanismos, estratégias para conseguir se concentrar naquele trabalho Sim. e assim conseguir ter resultado Eu, desejado, né? exatamente. Eu vi num podcast esses dias dizendo um cara falando que, não sei se é verdade, mas levando em consideração que sim, e eu acredito que sim, mas ele falou que em um estudo que foi feito mostra que o cérebro humano ele só consegue ficar concentrado em uma coisa plenamente por 18 minutos em média. Depois disso, ele basicamente o cérebro fica num dilema, ou numa, digamos assim, numa disputa entre prestar atenção em determinada coisa e se atentar ao que realmente importa, digamos assim, né? E como você falou, as pequenas coisas fazem a diferença, né? Eu vi isso hoje. Hoje eu estou na casa de Ionara e antes de sair de casa, minha mãe estava em casa trabalhando no notebook, o celular dela do lado. Tipo assim, eu passando, ia pro banheiro, voltando e o celular, pim, pim,
e toda vida que fazia o barulho de notificação, ela aí mexia lá na telinha, lia, aí voltava. E toda vida que. Aí eu. Ei, mãe, uma coisa que eu fiz que pode servir para a senhora é ir lá no WhatsApp e nos grupos que a senhora tem, coloca ou silenciado, ou então configura um toque diferente, né? Por quê? Porque se a senhora vê que é aquele toque, a senhora vai, opa, é um grupo só de conversa. Então nem vou dar bola. Ou então, pelo menos assim, às vezes o celular, você tá lá deitado, o celular tá em cima da escrivaninha, e aí chega um toque. Eu fiz isso para o cara para o cara que a gente presta serviço, né? Eu preciso estar atento ao que ele está falando comigo a toda hora. Então eu atribuí um toque para ele, um toque para minha namorada, um toque para minha mãe, né? Então esse toque já é diferente. Por mais que eu nem lembre, mas é um toque que eu atribuí diferente. Então deixa eu olhar, entendeu? Então essas coisinhas fazem a diferença, né? Como eu falei no início da live, até um buraco na parede tira a concentração, né? Onde eu tive a possibilidade de presenciar isso. Eu estava vendo a rede, a pessoa simplesmente olhou na parede, tinha um buraco e ela estava estudando. Aí do nada olhou assim um buraco, aí eu já falei para fulana de tal que dava para tapar esse buraquinho com um pouquinho de gesso. Aí eu tipo parei assim e olhei. Mas tipo, essa pessoa não estava estudando, né? E já tô falando de um buraco, nada a ver. Então, até um buraco na parede muda, tira a concentração da pessoa. Por conta disso, a gente tem que se atentar que esses pequenos detalhes fazem a diferença. Se vai estudar ou se vai trabalhar e tem a possibilidade de colocar no silencioso, coloca, né? Se não tem, até é aceitável, né? Mas faz essas outras coisas, coloca os grupos no silencioso, sei lá, alguma coisa do tipo que faça que seja o mínimo, mas que faça a máxima diferença, né? O tempo perdido nesse simples olhar e aguardar a resposta, aguardar a resposta é muitas vezes o que destrói a nossa própria, com toda certeza. Porque mais, Rose, a pessoa passa um segundo olhando aqui e quando olha de novo para a tela, ela precisa de um tempinho só para onde é que eu estava. Não é não, Vans? Isso não é. Cara, se você, tipo, foge um pouquinho, né? Tipo, às vezes um vídeo que a gente olha, né? Olha aqui esse vídeo e tal. Quando a É. gente olha pra tela, tipo, rapaz, o que eu fiz aqui, meu, pelo amor de Deus? Onde foi que eu parei? Realmente é perfeito, assim. Até a gente falando comigo sobre isso, que às vezes tu manda mensagem pra ela sem ser uma mensagem importante, né? Ela Uhum. para o que tá fazendo, vai olhar e aí perde tempo. Assim também, Exato. se a gente fizer isso, né, de maneira recorrente, a gente vai perder aí muito tempo no nosso dia e é um tempo precioso, né? Que a gente falando em produtividade e resultado. Com toda Lucas, certeza. cara, eu sei que a nossa live está incrível, assim, as horas passaram aqui e poderíamos passar muito mais, porque foi A gente já incrível. passa, né, bro? Todo dia a gente Isso é tem verdade. as sacadas. Mas tanta dica importante, eu tenho certeza que quem acompanhou a gente até agora, né, se não de maneira integral, mas quem pôde entrar e sair algumas vezes eu vi aí, eles vão Exato. poder assistir depois, ver ver algumas dicas aí. Então, que eu queria agradecer, cara, demais pela sua participação, Eu que agradeço, agradecer irmão. pela sua, por ter topado, por ter realmente encarado esse desafio comigo e desde o começo já tinha lhe dito, né, que você seria um convidado, não apenas para uma live, mas tem vários temas que nós podemos trabalhar aí, Sim, certeza. pegando vários ganchos que nós tivemos aqui hoje sobre ferramentas, tecnologia, então são muitos temas para serem abordados. Aí, opa, Eu quero é o convidado bolo jovem do e casamento. maduro, você vai longe. Meu amor arrasou na live inteira, dando suporte top. Certeza. Obrigado, Rose, de coração. Eu queria agradecer a todo mundo que participou da nossa live.
especialmente a meu Mona, que acompanhou e deu suporte aí durante toda a live, nas mensagens, né, sempre mandando perguntas e dicas importantes aí para a gente conseguir interagir. Agradecer a todos que participaram, que entraram, aqueles que também poderão assistir de um outro momento, as pessoas que vêm acompanhando a live, né, nas semanas anteriores também, outros convidados. Nós temos alternado bastante as temáticas e as áreas, né, de abordagem, porque realmente é isso. Nós vamos de um artesão a um advogado, a um administrador, a analista de sistemas, e nós queremos realmente isso, né? Poder ter diversidade em nossas lives para que possamos ter dicas diferenciadas, né? De repente, a sua área é a área de muitas pessoas que estiveram aqui hoje ou poderão assistir depois, que podem ter alguns insights ou outra área, né? Não é apenas para a área de tecnologia, mas todo mundo que assistiu essa live pôde pegar alguns dicas preciosas para melhoria, né? Produtividade, para trabalhar em home office, e não apenas em home office, também no trabalho dia, né? Nos trabalhos diversos, né? Que temos aí. Então, eu agradeço Sim. demais, Lucas, de verdade, muito obrigado pela sua participação assim excepcional. Também você é o cara, vai longe, Vamos, pô. duro e cheio de muita informação, né? Muita dica para a gente. Então, agradeço demais. Um mero e um jovem aprendiz. Se Deus quiser, vamos longe. Conta comigo. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Contribuir um pouco do que eu venho aprendendo, não é nem do que eu sei, mas do que eu venho aprendendo, né? Aprendi demais aí com você e com o Rose também, que a live foi contigo e com o Rose aqui, né? Rose, mais uma vez, Com obrigado. certeza. Não só pela força aqui na live, mas pela força que você dá diariamente a esse jovem aí. Parece que não é jovem, mas é ainda. E eu admiro demais aí o que você faz. Tenho certeza que a gente aí junto e com a ajuda de outras pessoas vamos mostrar o que é que esse Cariri aqui tem, o que é que tem de bom, né? Que de ruim basta ligar a TV. Então, a gente tem que mostrar realmente o que é bom, o que é que vai ajudar, e é dessa forma que a gente se constrói, né? A gente tem aquela frase dizendo que se você quer ir longe, vá sozinho. Aliás, se você quiser ir rápido, vá sozinho, né? Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Então, Acompanhado. pensando dessa forma que a gente vai conseguir alguma coisa, né? A tomar como exemplo, o Wanderson que eu conheci antes de Rose, ele não teria essa ideia de fazer esse. A ideia teria, mas a prática de fazer essa live aqui com várias pessoas, criar Instagram, ele não tinha, não. Isso eu posso garantir. Então, tem a parcela aí, tem a ajuda da companheira, né? Então, isso é muito importante. A gente não tem que pensar em ajudar o próximo, mas também ser ajudado, né? Por que não ter essa visão, digamos assim? Então, muito obrigado, Wanderson. De coração, irmão. É você, meu amigo. Eu agradeço demais e até uma próxima live, né? Se Com Deus certeza quiser. teremos vários temas para abordarmos. Pessoal, muito boa noite a todos e agradecer mais a participação de todo mundo na nossa live. Com Valeu, toda minha gente. certeza. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.